Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus.
Bom dia! Feliz sábado! E aí, você dormiu bem? Como é que passou a semana? Agora as escolas vão ficar fechadas de novo, né? Complicado, mas vamos aguardar o que vai acontecer. Hoje vocês estão vendo o seno e a hipotenusa aqui, são amiguinhos. Então, quando Jesus fez o mundo era perfeito e os animais não brigavam. E Adão e Eva também não brigavam. E tudo era muito perfeito, muito bonito, muito cheio de harmonia. Mas um dia o pecado entrou no mundo. E essa é uma história que vai ficar para outro dia. Quando o pecado entrou no mundo, a natureza toda mudou. E aqui vocês estão vendo o seno e a hipotenusa, né? Sabe que eles não resistem a uma briga? Pois é. Eles não resistem. E se eu soltar a hipotenusa aqui e o seno, nem conto para vocês o que acontece. Ela disse que conta, tá vendo? Então, eles brigam. Eles brigam e brigam bastante. Depois que o pecado entrou, os animais e as pessoas passaram a brigar. E isso trouxe para o ser humano a culpa. Quando nós brigamos com alguém, nós nos sentimos tristes. E nós sempre procuramos pôr a culpa em com quem a gente brigou. O outro sempre é culpado. Mas Jesus fala que a gente precisa se arrepender quando a gente fica bravo e pedir desculpa. Eu espero que você tenha um sábado muito feliz, que o seu coração esteja leve, livre de toda tristeza, de toda mágoa, e que você tenha um sábado onde louvar a Deus seja a coisa mais gostosa que podia acontecer para você. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, nós sabemos que temos uma natureza briguenta, brava, que quer as coisas egoísta, querendo tudo só para nós. Esses somos nós, os seres humanos. Depois que o pecado entrou no mundo, o Senhor não nos criou assim, mas nós ficamos assim. Queremos pedir, querido Deus, que o Teu Santo Espírito coloque harmonia, coloque amor e coloque perdão no nosso coração. Que não sejamos igual ao seno e a hipotenusa que vivem brigando, mas que sejamos como Teus filhos que vivem em harmonia. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Um feliz sábado para você! No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, a natureza está clamando, a criação está gritando, Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar, queremos ver os anjos, trombetas ressoando, queremos
Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam. Chegou o fim. O fim. A triste história do pecado. Chegou o seu final. O amor e a verdade triunfarão. A paz e a justiça para sempre reinarão. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Queremos ver Jesus quando Ele voltar. Olá, aqui estamos de volta para o nosso culto de hoje. E o tema de hoje é pecado e culpa. É um assunto bem interessante. Não sei se você já parou para pensar nesse assunto, mas é uma coisa interessante a gente pensar sobre esse. E eu quero começar cantando um hino que nos lembra sobre a santidade de Deus. Para nós compreendermos a questão do pecado, vamos cantar sobre a santidade de Deus. Santo, Santo, Santo. É o hino do número 18 do nosso inário. Cante conosco, cante com alegria. Santo, Santo, Santo,
Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra para conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Que através do Deus Espírito Santo sejamos iluminados, guiados, instruídos e abençoados, para que os meus lábios tragam a mensagem que possa encontrar o coração aberto e vazio e pronto para receber esta mensagem. Usa-me mais uma vez e fortalece a nossa fé em Ti a cada momento. Quero aproveitar esse momento para interceder pelos doentes, para que Tu olhes a cada um deles, tendo misericórdia deles e ajudando-os a recuperar a saúde também. Quero também pelas pessoas que estão trabalhando na área de saúde, junto a essas pessoas doentes, para que elas possam ser alcançadas pela Tua graça e possam ter forças para continuar resistindo ao seu trabalho. Também pelos governantes deste país. Posso iluminá-los para que eles encontrem e sigam um caminho seguro para trazer segurança e cura para deste nosso país. Agora, Pai, que através do Deus Espírito Santo Tu fales ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz de você estar conosco mais uma vez e também, lembrando você, nós temos os momentos de oração a cada dia, 9 da manhã e 15 horas. 2 horários para nós termos um momento de intercessão pelo nosso país, pelos doentes e pelos que estão na área da saúde, para que Deus possa estar com eles e também para confortados aqueles que perderam, os enlutados, aqueles que perderam um querido, um amigo, um ente querido, um familiar, para que possam se confortado com a Tua presença. Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18. Esse texto do capítulo 18 de 1 Reis, ele conta a história de um dos grandes profetas do Velho Testamento, Elias. Talvez um dos que mais se destaque em todos os sentidos, mas que a gente não sabe nem a origem direito dele. É impressionante isso. Deus pega pessoas e torna-as aptas para o trabalho deles. Não importa quem seja, não importa a situação. Isso é um exemplo para nós. Você encontrou? 1 Reis, capítulo 18, versos 17 e 18. Ali nós podemos ver. Vendo-o, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste as Baalins. Agora, pois, só o 18. És tu perturbador de Israel? Deus teria estado junto com Acabe se ele tivesse andado nos conselhos do céu. Mas Acabe não fez isso. Primeiro casou-se com uma mulher que o encantou com sua beleza e sensualidade dada à idolatria. Uma mulher chamada Jezabel. Ela exerceu mais poder sobre o rei do que o próprio Deus. Percebe as discrepâncias aqui? Ela conduziu a idolatria ao rei Acabe e com ele todo o povo. Deus enviou Elias a Israel com a mensagem de advertência, mas nem o rei nem o povo deram atenção às palavras. Eles consideravam-no um mensageiro do mal. Por fim, Deus mandou a seca sobre a terra. Dissemiu e reconheceu o povo o objetivo desse juízo, humilhando o coração perante Deus? Não. Jezabel disse que os profetas de Jeová haviam trazido aquela calamidade sobre eles, e isso as pessoas creram. Fez uma narrativa alegando que todo Israel estava sofrendo por causa das suas reprovações e que não haveria descanso ou prosperidade na terra enquanto aqueles profetas não fossem mortos. E dessa maneira, o sentimento de raiva foi surgindo no meio do povo contra os homens que Deus havia enviado para rogar o povo que se arrependesse da sua impiedade e voltasse para Deus. Muitos homens santos morreram por causa do seu testemunho.
Elias foi preservado por um milagre do poder divino. Primeiro ficou escondido junto a um ribeiro e depois foi para longe do centro de Israel, onde ele estava escondido. Ele foi preservado porque ele tinha uma mensagem a proclamar. Ele tinha uma mensagem de advertência e ameaças de Deus numa tentativa de trazer tanto Acabe quanto a Israel de volta para a adoração do verdadeiro Deus. Provavelmente Acabe andava meio perturbado, passava a noite sem dormir, não tinha paz no coração. E quando finalmente ele teve a oportunidade de encontrar o profeta Elias, ele o acusou. Elias, você é o perturbador de Israel. É por sua causa que está acontecendo tudo isso. O mais interessante é o seguinte: quando alguém te acusa de alguma coisa que você não deve, o que você procura fazer? Se justificar, responder, e muitas vezes responder à altura. O interessante aqui é que Elias nada respondeu, porque ele nada tinha a ver com os problemas do rei. Acabe estava colhendo os frutos da sua consciência culpada, mas ele não aceitava isso. Ele, Acabe, acreditava que Elias era culpado de todos os seus problemas. Jezabel havia feito ele crer nisso. E é aqui que eu quero sair um pouco dessa história. Vem à minha mente agora os acontecimentos no final da história deste mundo, quando o fiel povo de Deus será acusado de ser responsável por todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta. Muitos serão presos, sofrerão torturas, outros até mortos. Entretanto, assim como nos dias de Elias, Deus estará no comando, protegendo, guiando o remanescente até a entrada agora do povo de Deus na Canaã celestial. Esse incidente nos mostra uma maneira muito comum de como as pessoas lidam com o problema da culpa. E o nosso tema hoje é o problema da culpa. Muitas vezes podemos subestimá-la, convencendo-nos de que na realidade não somos tão culpados. Alguns chamam isso de racionalização. Isso acontece de 3 maneiras diferentes. Uma comparação com o que os outros fazem. E aí a gente diz, o que eu fiz não é nada diante do que os outros fazem. Ou uma comparação com fulano, olhando para ele, perto dele eu sou santo. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, até você já tenha falado isso. Segunda maneira, as minhas ações não estão erradas. O problema são os padrões, que são muito antiquados e eles precisariam mudar. Percebe o risco? Terceira razão, a culpa não é minha, e sim dos outros. Já aconteceu isso? Ele que é culpado. Achar um culpado nunca resolveu o problema. Mas é exatamente isso que fazemos desde o princípio. Se você pegar a história da humanidade, você vai ver que ela tem tentado enfrentar o problema da culpa sempre usando um desses artifícios. Lembra o que aconteceu no Jardim do Éden com Adão e Eva quando pecaram? Depois que os nossos primeiros pais pecaram no Éden, o que aconteceu? Adão pôs a culpa na mulher. E a mulher, por sua vez, culpou a serpente. Mais ou menos dizendo como, Senhor, não sou eu o culpado, foi a serpente que tu criaste, só faltou dizer assim. Ninguém quis assumir a culpa. Sabe, é muito doloroso assumir uma culpa. Não é coisa fácil. É muito doloroso aceitar que se é culpado. Tão doloroso que nós fazemos o possível e às vezes até o impossível para evitar o confronto com o nosso erro. Existe hoje, por exemplo, pessoas que condescendem com os pecados sexuais e culpa a Deus por ter nascido assim. Entra aí aquela ideia de que eu sou desse jeito, eu sou assim, sou sempre assim, vou ser sempre assim, não consigo mudar. Então eu não tenho culpa de ser assim. E Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu creio que Deus me aceitou do jeito que eu fui a Ele.
mas Ele não quer que eu permaneça do jeito que eu sou. E este é o grande problema. É verdade que a maneira como fomos criados ou alguma circunstância desfavorável envolvendo nossa criação pode favorecer as tendências pecaminosas. Mas a prática do pecado é necessariamente produto da vontade. Pecamos porque queremos. Ninguém obriga você a pecar. Pecamos porque escolhemos pecar. O diabo pode apresentar a tentação que quiser. Pode apelar ao nosso passado, presente e futuro. Pode usar todas as suas artimanhas que desejar. Mas ele não pode nos obrigar a pecar. O pecado é uma escolha minha, sua. É uma escolha nossa. Bem, a grande realidade de nossa vida é que somos pecadores. E o pecado nos atrai. Ele é bonito, é gostoso. Se não fosse assim, ninguém pecaria. Então, diante dessa realidade, precisamos mudar a nossa maneira de encarar o pecado. Lembrando que nós vivemos em um mundo do relativismo. Tudo é relativo. E ao pensar dessa maneira, corremos o risco de achar que também o pecado é relativo. Assim estaremos incorrendo numa situação de endurecimento do nosso coração em relação ao pecado. Nosso pecado não é algo tão ruim assim. Nós ficamos satisfeitos com o que temos e o que somos nesse mundo. Um mundo cheio de maldade onde vivemos. Um mundo cheio de pecado. Onde nós estamos vivendo e ali estando juntos. Mas o ideal de Deus para seus filhos é mais alto que o pensamento humano pode alcançar. Veja o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 5 e o verso 48. O próprio Jesus disse isso quando esteve aqui na terra. Ele chamou a atenção para ele e também de uma forma bem interessante. Mateus capítulo 5, verso 48. Veja o que diz ali. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é uma orientação divina. Ser perfeito. Deus é perfeito? Só Ele é perfeito. Nunca chegaremos a ser igual a Deus. Mas veja bem, essa orientação divina é uma promessa. O plano da redenção visa a nossa completa libertação do poder de Satanás. Cristo separa sempre do pecado a pessoa contrita. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda pessoa arrependida, para que ela também seja guardada de pecar. A influência de Satanás não pode ser considerada culpada para qualquer má ação, como, por exemplo, uma forma errônea de se fazer uma autoavaliação. Nosso padrão nunca deve ser um padrão humano, pois somos servos de Deus, somos salvos por Ele, somos servos de Deus. E o nosso padrão de avaliação é o céu, é Deus. Estamos vivendo em dias de não mais aceitar os padrões divinos. Tudo que fazemos ou vivemos não podem ser medidos pelos princípios desse mundo, mas precisam ser medidos pelos princípios divinos. E sabe de uma coisa? Satanás fica feliz quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas desculpas que o levam a pessoa ao pecado. Não há desculpa para pecar. Uma santa disposição e uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem ser seus seguidores perfeitos na sua vida também. Jesus foi em todas as coisas perfeito, feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne, da mesma maneira como nós, tinha fome, sede, cansaço, sustentava-se com alimento, refrigerava-se pelo sono, era Deus em carne humana. Ele compartilhou da sorte do ser humano, porém, foi imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso modelo. Diz assim o Senhor dos que nele creem.
Veja o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 16. Veja o que o Senhor diz a nosso respeito aqui. 2 Coríntios 6, verso 16. Você encontrou? Ok. Aqui diz o seguinte: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivemos como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você se lembra da escada de Jacó? Que Jacó viu, tendo a sua base na terra e o topo chegando à porta do céu? Ao próprio limiar da glória de Deus? Se aquela escada tivesse deixado de chegar à terra por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Entretanto, Cristo vem ter com cada um de nós onde nos achamos. Ele tomou nossa natureza, venceu para que, revestindo-nos da sua natureza, nós também possamos vencer. Feito à semelhança de carne pecaminosa, como diz em Romanos 8,3, viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que pela sua humanidade, ele está ligado a nós. Manda-nos que pela fé nele atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celeste que está nos céus. Então, quando entendemos o amor do Pai, o seu desejo de nos aceitar e perdoar, confessamos de coração nossos pecados, recebemos a paz que só Cristo pode oferecer. Na realidade, todos nós erramos na vida. Isso é um fato, isso é uma realidade. E por isso precisamos aprender a pedir desculpas ou perdão pelos nossos erros ou pelos nossos pecados. As nossas falhas são ofensivas diretamente a Deus e também junto às pessoas contra quem nós falhamos. Mas, mesmo falhamos, podemos ter atitude certa em relação ao erro. E essa atitude certa implica em 4 passos. O primeiro deles, reconhecer. Entenda que somos pecadores. E como pecadores, pecamos. E o que diz lá em Romanos 6, 23? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, precisamos reconhecer que somos pecadores e que o resultado do pecado, a consequência é morte. Não há esperança. Mas aí vem o segundo passo. Arrepender-se. Você, depois de reconhecer, você pode arrepender-se. Então, reconsidere as suas atitudes. Reflita com tristeza e contrição. É como diz 2 Coríntios capítulo 7, verso 9. Diz o seguinte ali: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que a nossa parte nenhum dano sofresseis. Contristados, tristes pelo pecado. Isso leva ao arrependimento. E junto com o arrependimento vem a confissão. Declare que você reconhece as suas falhas e que está arrependido pelo que fez. Confesse o seu pecado, o que foi que você fez, e peça perdão a Deus. Em 1 João 9, lembra o que diz ali? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo em perdoar. Só tem um pecado que Deus não pode perdoar. É o pecado do qual não nos arrependemos. E, por último, mudar de atitude. O que seria mudar de atitude?
abandonar o erro e levar uma vida diferente. Apocalipse capítulo 2 e o verso 5, João descreve aqui uma situação que nos leva a entender, esse texto aqui nos leva a entender a mudança de atitude. Apocalipse capítulo 2 e o verso 5. Veja o que diz aqui. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Desculpar-se ou pedir perdão não deve significar apenas retirar a culpa pelo mal que foi feito. Não se restringe a estar livre da culpa dos erros do passado, mas busque também mudar a direção hoje. Avalie-se, arrependa-se, peça ajuda ao Senhor, mude o sentido da sua vida, entregue a tua vida nas mãos de Deus, que Ele pode fazer essa mudança. E então, finalmente, com o perdão recebido, você terá o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. Sabe, quando Satanás busca romper as barreiras da alma, tentando-nos a condescender com o pecado, precisamos, por fé viva, reter nossa ligação com Deus e ter confiança em sua força para nos habilitar a vencer todo o ataque. Cumpre-nos fugir do mal e procurar justiça e mansidão e a santidade. É tempo de cada um de nós decidir de que lado vamos estar. Os instrumentos de Satanás trabalharão com a sua mente, com a mente que permitir ser trabalhada por ele. Porém, existem agentes celestiais esperando para comunicar os brilhantes raios da glória de Deus a todos aqueles quanto estiverem dispostos a recebê-lo. Esse texto eu tirei da meditação matinal do dia de ontem. Portanto, querido amigo, permita que Cristo guie a sua vida em cada situação. E assim, juntamente com Cristo, você alcance a perfeição humana e possa estar aos pés do Salvador, tendo um grande encontro com Cristo. Que Deus abençoe você, para que você possa entender a grandiosidade do que significa pecado. Arrepender-se, pedir para Deus o transformar, e certamente Ele o fará, e ter uma vida nova. Que Deus abençoe você, seu lar, que a graça de Deus esteja com vocês. E vou dizer uma coisa para você: compensa servir a Jesus. Vale a pena mesmo. E é este hino que eu quero cantar com você. É o hino 332 do nosso hinário. Compensa servir a Jesus. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais, compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais, é prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cercar e espirrar
servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Pensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus, mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Vamos orar. Que bom, Pai, que servir-te é bom demais. Que cada pessoa que está participando desse culto conosco possa sentir o desejo de permitir que Tu transformes a nossa vida, nos conduza em Teus caminhos e fortaleça em Tua graça. Que possamos reconhecer a malignidade do pecado e passar por um processo de transformação, arrependimento, confissão e entrega em Tuas mãos para a Tua honra e glória. Continua conosco nesse sábado, dando-nos um dia tranquilo e sereno em Tua presença, e que ao Teu lado, Pai, possamos ser vitoriosos pelo Teu poder, amor e pela Tua graça. Nos entregamos em Tuas mãos, que Tu cuides de cada um dos Teus filhos, nos fortaleças e nos ampares em Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você possa ter um sábado agradável na presença de Jesus, que realmente possa ser um dia gostoso junto com Jesus. Se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos. E se você está assistindo e não é inscrito em nosso canal no YouTube ou no Face, manifeste-se. Se for no YouTube, inscreva-se, participe conosco e curta principalmente, curta a nossa página, para que assim mais pessoas possam tomar conhecimento desse projeto que a gente está desenvolvendo, de levar a palavra de Deus a cada lar nesse país. Que Deus abençoe. Que você tenha um dia feliz na presença de Jesus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.